Olá pessoal, eu sou a Luciana Dal Ponte, professora de pintura em tecido. Hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês um trabalho com stencil, como eu faço aqui os meus barrados, para depois começar na pintura, né? Então, eu vou reunir aqui as tintas e já volto aqui com vocês. Bom, pessoal, então, eu vou fazer assim, ó, como todos sabem, eu gosto de cores mais básicas, mais neutras para fazer esses detalhes com stencil, né? E até para fazer o fundo também, eu sempre gosto de cores assim mais neutras. Então, uma coisa que eu acho importante que vocês veem aqui, ó, é assim, ó, porque esse stencil aqui, ele é de coração, né? Então, ele forma desenhos aqui embaixo, ó. Então, para que fique certinho, alinhado aqui, então, eu marquei certinho aqui o meio da toalha, tá? Marquei o meio da toalha. Pode ver que ali tá demarcado, ó. Coloquei um pouquinho de... Assim fica melhor, né? Coloquei ali um pouquinho de... Marquei aqui com lápis, né, ó, tá? Bem no centro aqui desse coração, ó. E agora, eu vou começar a passar aqui a tinta. Só porque eu não posso vir até aqui o final, ó. Passando a tinta aqui, ó, no final do stencil. Porque senão ele fica uma marca aqui, ó, tá? Vai ficar marcado. Então, eu tenho que vir mais ou menos até aqui. E depois, já passar pra, no caso, colocar o stencil do outro lado. Pra não ficar marca aqui de tinta, tá? Deixa eu colocar aqui também uma fita. Pra poder segurar um pouco melhor aqui esse stencil, né? Só tem que cuidar aqui a parte vazada, ó, pra não cobrir essa parte vazada ali, tá? Então, vamos lá. Se eu ver que tá uma cor muito clarinha, daí eu pego um pouquinho de sépia junto, certo? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui como é que tá a cor. Ó, vou vir mais ou menos até aqui, ó. Às vezes eu fico com a mão um pouco aqui na frente, porque não tem outro jeito aqui, tá? Procure passar bem aqui, ó, porque daí depois, na hora que você tirar o stencil, daí aqui essa parte aqui já está certinha, né? Eu digo essa parte aqui fora do stencil, ó. Porque essa parte aqui de baixo, ela também é pintada, né? Então, aqui, ó, já procure já fazer bem certinho aqui. Porque daí, depois, você vai tirar o stencil, daí fica mais ruim pra acertar aqui, né? Se passar pra cima, aqui nesse caso não tem problema, tá?
Mas sempre tem que cuidar, porque tem algumas vezes que a gente vai passar aqui o estêncil, e daí não pode passar lá pra cima, né? Daí o certo é passar essa fita aqui no estêncil todo, tá? Mas aqui não vai ter problema, porque ele vai ser uma mesa, então vai ser praticamente o mesmo tom que eu vou estar usando lá em cima. Ó, daí como eu falei pra vocês, aqui eu não vou chegar até ali o final, tá? Ó, aqui eu vou colocar um pouquinho mais pra ficar mais escurinho, tá muito clarinho. Daí agora, eu vou tirar o estêncil e vou colocar para os lados, né? Ó, daí eu encaixo aqui. Tem que encaixar aqui certinho, né? Daí já vou colocar aqui o estêncil também. O estêncil não, a fita. E agora eu continuo. Não molho o pincel, tá? Pra não ter perigo aqui de vazar, né? Porque às vezes mesmo a gente não molhando o pincel, acaba passando um pouquinho mais de tinta por baixo. Então, imagina se molhar o pincel, né? Sempre, se perceber que tá com excesso de tinta aqui no pincel, daí tem que tirar o excesso, tá? Ó, daí eu demarquei aqui certinho. Essa parte aqui que eu falei pra vocês que é muito importante já fazer aqui certinho, ó. Daí essa parte aqui, ó, não tem problema colocar mais tinta, né, ó. Daí, no caso, eu tô fazendo aqui a parte do tecido, né? Não aqui do estêncil.
Agora, só vou dar uma levantadinha aqui pra ver como é que ficou. Ó, daí fica certinho, ó, não fica com emenda, ó. E agora, eu vou fazer o outro lado igual. E daí, depois eu venho aqui mostrando pra vocês, tá? Bom, pessoal, agora eu vou vir misturando aqui, ó. Eu coloquei aqui no pratinho, né, ó, no godê, marfim com um pouco de caque, tá? Pra ficar um tom mais clarinho. Eu quero essa barra aqui mais clara. Não quero chegar muito perto aqui, ó, porque ali tem que ser mais escuro, é como se fosse uma sombra, né? Depois tem que vir ali realçando aquela sombra. Ó, eu só venho até aqui nessa parte, que daí depois eu vou vir com o caque puro ali, tá? Mas daí eu não quero chegar até lá em cima. Ó, aqui, ó, eu tenho um pouquinho de água e álcool. Mais ou menos um 20% de álcool, tá? Tá voando aqui, né? Meu risco que eu vou usar depois. Isso ajuda a passar aqui, a espalhar, né? Essa tinta aqui, ó. Porque não precisa ser uma camada muito grossa, pra não ficar aqui, essa parte aqui muito dura, né? É uma camada leve de tinta aqui. A menos que fosse uma cor muito escura, que daí fica parecendo branco por baixo, né? Da toalha. Daí já é diferente, né? Mas aqui é uma cor clarinha. Então, não há necessidade de fazer muito escuro. E daí, eu vou usando essa misturinha aqui de água e álcool pra fazer toda essa barra, tá? Só porque faça isso quando aqui o stencil estiver seco, né? Não vão fazer isso com o stencil molhado, porque senão pode manchar tudo, tá? E nem faça isso também quando a pintura estiver úmida ainda. Tem que estar tudo bem sequinho pra poder usar a água e álcool, tá? Eu costumo usar bastante água e álcool pra fazer fundo, pra fazer tipo o que eu estou fazendo aqui, ó, esses barrados aqui. Mas só que a pintura tem que estar bem sequinha. Senão você acaba com o trabalho. Eu estava usando o Pituá Cabo Amarelo número 6, tá? E agora eu vou estar usando o 46200, porque ele é menor, ó. Aquele de cabo amarelo também é ótimo pra fazer todo esse serviço aqui. Porém, agora eu vou precisar de um pincel menor, né? Por isso que eu peguei esse aqui, tá? Deixa eu hidratar ele aqui um pouco. O que que eu estou fazendo aqui? Eu estou unindo aqui uma cor a outra, né? Daí eu vou fazer isso em todo aqui esse trabalho. Ó, no caso aqui fazendo uma sombra, mas também não deixando tão marcado, né? Daí eu vou fazer isso em todo o trabalho e depois eu volto aqui com vocês, tá? Então, é isso, pessoal. Daí eu arrumei tudo aqui certinho, ó. Integrei aqui uma cor na outra, né? Pra fazer tipo uma sombra aqui embaixo, ó. Daí, esse stencil que eu estou usando aqui é o stencil Joia, tá? É a referência JBC01. Ó, aqui está a referência, JBC01, certo? Da marca Joia, esse que eu estou usando, tá? Daí, agora, eu vou estar riscando aqui o trabalho, né? E daí, depois, eu posto o vídeo fazendo a pintura, certo? Espero que vocês tenham gostado.
tá? Tem muitas pessoas que não sabem ainda trabalhar com stencil, né? Eu achei que era importante fazer um vídeo assim mais explicando sobre o stencil mesmo. Porque se eu fizer um vídeo explicando o stencil e a pintura junto, daí o vídeo fica muito grande e daí eu tenho que cortar várias etapas de como eu trabalho aqui com o stencil, né? Então, assim, eu achei que ficou melhor. Bom, pessoal, então agora nós vamos começar a fazer aqui a parte do fundo e da mesa, certo? Bom, daí aqui, o que que eu fiz? Eu peguei a régua e medi, tá? O tanto que fica de um lado e de outro lado, tá? Pra ficar bem centralizado, bem certinho, né, ó. Então, eu medi 15 de um lado, 15 de outro. Eu deixei aqui certinho, vi mais ou menos o tanto que eu queria aqui, né? Eu não quero que fique aqui um espaço muito grande de mesa, né? Então, eu coloquei mais aqui próximo, tá? Esse risco é da apostila, eu tenho a apostila ali, porém, eu não pego a apostila ou a folha, né, que a gente imprime, para poder passar para o tecido, tá? Aqui, por exemplo, é uma folha que eu tinha, que eu acho que veio em alguma embalagem, e daí eu já aproveitei esse papel aqui, mas geralmente eu tenho papel manteiga, já tudo cortadinho, certinho, em folha A4 e em folha A3. Daí eu já deixo certinho para transferir o risco da apostila ou da folha A4 ou da folha A3, da impressão, né? Para uma folha assim de papel manteiga, para depois eu riscar. Eu gosto de riscar com lápis 6B. Tem pessoas que gostam de riscar com caneta, outras pegam assim um pincel, né? O cabo do pincel e risco aqui com o cabo do pincel. Eu particularmente gosto de riscar com lápis 6B, tá? No caso, quando é risco assim, né? E quando é risco que eu desenho, também é um lápis 6B, tá? Então, agora eu vou transferir esse desenho aqui para o trabalho, para que eu possa saber o espaço da mesa, aonde é que eu tenho que fazer aqui a parte dos fundos, né? Da parede, tudo certinho. Então, eu marquei aqui a quantidade, no caso, os centímetros aqui do lado, do outro, vi aqui o centro, e agora eu vou transferir aqui o desenho, certo? Agora, eu já risquei aqui, né? Já fiz aqui o risco do trabalho que eu vou estar fazendo. Daí, eu marquei mais ou menos o tamanho que eu quero aqui dessa parte mais clara, para depois ser uma parte um pouquinho mais escura. Então, eu marquei com 8,5 desse lado. Então, eu vou vir aqui com 8,5 e vou marcar aqui também, para que um lado fique igual ao outro, né? Ó. E marco aqui também, com 8,5. Certo? A minha régua tá assim, pessoal, é porque eu uso ela bastante, às vezes até aqui pra pintar, ó. Por exemplo, aqui, ó, eu vou usar ela depois pra marcar aqui pra não ficar torto, né? Então, essa minha régua aqui, eu uso ela direto. Eu lavo ela, tudo, mas daqui a pouco ela já tá assim, sujinha de novo de tinta. Ó, tá? Daí, então, aqui está marcadinho, 8,5 de um lado, 8,5 de outro. Certo? Então, agora eu vou fazer o fundo, porque já tá tudo certinho, tudo demarcadinho, eu já sei o que eu preciso fazer, né? Porque se eu não tivesse colocado aqui o risco, daí ficava mais difícil de eu saber o que eu precisaria fazer, tá? Então, agora eu vou pegar aqui as cores para eu fazer aqui essa parte da mesa. Antes que eu esqueça, eu sei que depois vai ter alguém que vai perguntar, né? Por exemplo, por que eu tô com esse vidro vermelho aqui em cima, né? No começo eu estava usando ele para eu segurar aqui o carbono junto com o risco, né? Mas aqui dentro, ó, eu já tenho água com álcool, tá? Então, como o meu vidrinho de água e álcool, ele é pequenininho, porque tem que ser essa parte aqui, ó, bem fininha, aqui os buraquinhos aqui bem fininho para não jogar água muito forte, né? Então, é só só um pozinho de água que sai. Né? Então, daí eu tenho esse vidro maior com água e álcool. Daí, quando acaba aqui do meu potinho aqui, ó, do meu spray, daí eu venho aqui enchendo. Então, aqui já tem água e álcool para que eu possa fazer o trabalho, principalmente quando é assim fundo, né? Certo? Então, agora sim eu vou pegar aqui as tintas. Ó, então, aqui eu vou colocar a régua aqui embaixo
E vou colocar aqui a mesma cor que eu usei ali embaixo, só para demarcar, tá? Vou estar usando aqui a cor caqui, só para eu fazer essa marca aqui retinha, por isso eu estou usando aqui a régua, né? Ó, e eu vou demarcar essa parte aqui. Poderia ter feito isso também na hora que eu estava usando o estêncil, mas daí eu não sabia bem o que eu ia fazer. Daí se eu já marcasse aqui, daí depois eu ia ter que fazer dessa forma, né? E como eu tô sempre mudando as minhas pinturas de última hora, então eu não fiz antes com estêncil, tá? Mas se você estivesse fazendo com estêncil, já passa aqui por cima, ó, que daí já vai demarcar ele certinho, né? E daí agora, como eu já lavei o meu stencil, porque eu gosto de terminar a pintura e já limpar o stencil para não ficar marcado, né? Manchado. Então, daí por isso eu estou usando a régua. E por isso que vocês vejam essa régua sempre assim, ó. Escura de tinta. Ó, daí agora eu demarquei, né? Ó, pode ver que fica certinho, ó. Se você não tiver régua, pode estar usando uma fita crepe, tá? Coloca a fita crepe aqui, ó. No caso, pra baixo, né? E daí ali vai ficar certinho. Tá? Então, agora, já tá tudo demarcadinho, tudo certinho. Então, vamos começar a fazer esse fundo. Esse fundo eu vou fazer um tom clarinho também. Ó, as mesmas cores que eu tava usando aqui, ó, mais claro, né? Que é o marfim, junto com a cor caqui. Quando eu faço misturinha, eu gosto de usar assim o godezinho, ó. Porque daí no prato fica assim muita tinta, né, espalhada no prato, e aqui fica certinho no godê. Aqui, para fazer o fundo, como a pintura não tá pronta e não está úmida, eu posso usar essa misturinha de água e álcool, tá? Mas se eu tivesse pintado alguma coisa aqui, eu não poderia usar, porque senão pode manchar toda a pintura, tá? Então, tem que ter cuidado na hora de usar essa mistura. Muito cuidado, não pode usar essa mistura de água e álcool junto com a pintura úmida. Senão, vocês vão manchar toda a pintura, tá? Daí, muitas pessoas perguntam, né? Por que a mistura de água e álcool? Pode ser só água também, porém, o álcool, ele evapora mais rápido, né? Então, essa água aqui, ela vai acabar secando mais rápido, o suficiente apenas para fazer o fundo mesmo, depois já vai secar. Opa, tem um pouquinho aqui de sépia ainda. Certo? Então, por isso que eu uso essa misturinha de água e álcool, para que seque mais rápido, né? Aqui essa mistura, tá? Fazer um pouquinho mais, ó. Essa aula é bem diferente, né? Tô fazendo assim ela no mínimo detalhe para quem está começando, tá? Eu sei que as pessoas, quando elas já sabem pintar, quando é no mínimo os detalhes assim, às vezes as pessoas nem gostam, né? Porque já sabem pintar, então isso já sabem fazer. Mas só que eu também me preocupo com as pessoas que não sabem pintar, né? Daí todo detalhe é importante. Não precisa ir até o final da toalha, tá? Aqui eu também vou colocar essa régua aqui, ó, porque eu não quero que passe essa tinta clarinha aqui pra baixo, porque senão vai manchar ali a outra parte, né? E eu não quero. Então, daí eu continuo aqui com a minha réguinha.
porque eu não quero que passe lá pra baixo. Daí, eu vou passar essa corzinha aqui, ó, em toda essa parte aqui, ó. Daí, eu volto aqui com vocês, tá? Prontinho, já fiz ali aquela parte. Agora, eu vou usar um pouco da cor caqui purinha. Vai escurecer aqui essas partes aqui onde precisa de mais sombra. Vamos ver toda essa parte aqui. Abaixo aqui, né? E eu dou uma escurecidinha. Aqui eu não coloco sombra. Só vou clarear um pouquinho aqui em alguns lugares. Pronto, essa parte aqui já está pronta. Depois, se precisar, eu coloco mais luz, a sombra, né? Daí vai precisar primeiro fazer o trabalho, para depois eu ver o que eu vou fazer ali. Daí, agora, a parte de cima, eu vou fazer um pouquinho mais escura. Mas tudo nos mesmos tons, tá? Não tô fugindo nada aqui do tom. Lógico que você tem toda a liberdade para fazer a cor que você quiser, né? Aqui eu vou usar um pouquinho de sépia também. Vou colocar mais próximo aqui um pouco. Ó, daí nesses cantinhos assim, ó. Como eu sempre falo pra vocês, eu gosto de escurecer mais, né? Realça mais a pintura. E aqui também, ó.
movimento circular aqui, tá? Aqui pode ser mais escuro, tá? Porque é um fundo lá atrás. Daí, lá pra cima, eu vou clareando. Parei para colocar mais cola aqui, que tava ruim de eu fazer aqui o fundo. Porque eu limpei essa minha tábua, né? Eu lavei a tábua certinho. E depois eu passei cola de novo. Mas só porque eu acho que nessa parte aqui não tinha colocado. Ou não tinha pego certinho, né? Ó, essa parte aqui pode ser mais escura. Aqui, ó, nessa parte mais clarinha, eu fiz movimento assim, né? Reto, porque é tipo como se fosse uma mesa. Aqui no fundo, eu não preciso me preocupar em fazer movimento reto, eu posso fazer movimento circular, tá? Porque aqui é um fundo que tá lá atrás. E daí, eu vou seguindo com esse fundo até aqui a outra parte. Daí, aqui nessa outra parte, ó, eu vou seguindo mais ou menos aqui as cores, tá? Vou colocar um pouquinho de água com álcool. Ó, aqui, como eu já expliquei pra vocês, eu sempre tenho que seguir mais ou menos as cores, mais ou menos na medida que vai passando aqui. Depois eu vou clareando, né? Mas eu não posso deixar uma cor aqui e depois continuar numa outra cor, tá? Ó, ali eu fiz com aquela cor, agora eu vou clarear essa cor. Se tiver muita tinta escura ainda no pincel, tiro o excesso. Aqui ainda pode ser um tom mais escurinho. Porque aqui é a parte que vai estar fazendo sombra. Ou, se eu quiser o outro lado mais escuro, daí é só eu colocar mais sépia, mais escuro do outro lado, né? Mas eu tenho que escolher um lado de sombra para colocar na pintura, tá? Que daí, na hora que a gente for fazer aqui os elementos, ó, tem que ter o lado de sombra. Como eu coloquei escuro aqui, eu venho com um pouquinho de escuro pra cá também. Agora, aqui em cima, daí eu já posso fazer mais clarinho. Já posso usar mais o marfim.
Aqui um pouco de caque, ó. Pra deixar essa pintura mais manchadinha, né? Mas, como eu falo pra vocês, pode fazer do gosto de vocês, tá? Agora, eu tô vindo só com a sujeirinha do pincel, ó. Não peguei mais tinta. Clarear um pouquinho aqui em cima. Aqui, eu vou dividir esse risco aqui, ó, com o sépia. Mas eu não vou colocar tanto sépia quanto eu coloquei do outro lado, porque esse lado aqui eu vou fazer com mais luz, tá? Então, aqui é só pra fazer uma divisão aqui, ó. Ah, não tá dando pra ver. Daí, aqui, ó, eu estou fazendo uma divisão, como eu tava falando ali no vídeo, né? Pra separar aqui essa mesa aqui, ó. Desse fundo lá atrás. Essa divisão aqui, ó, não pode ficar assim, essa faixa que tá ali, ó. Eu tenho que desmanchar ela, tá? Igual como eu fiz lá do outro lado. Aqui embaixo, sim. Depois, na medida que vai subindo, vai desmanchando aqui essa faixa. Eu estou usando apenas o marfim com a sujeirinha que eu tava no pincel. Então, daí aqui eu estou fazendo, no caso, eu expliquei como fazer o stencil, que vocês vão usar para outras coisas que vocês forem pintar também, né? E já estou explicando como fazer aqui o fundo, né? No caso, a mesa e o fundo. Depois, no outro vídeo, eu vou ensinar a fazer esse trabalho que eu risquei aqui, que está na apostila digital de rosas e flores número 1, tá? Eu tenho que estar vendo aqui o vídeo, né? Porque senão posso passar despercebido aqui e não gravar o que eu preciso gravar aqui pra vocês. Ó, vou escurecer um pouco mais esse lado. Pra esse lado aqui ficar o lado de sombra. Acho que tá dando pra ver, né? Então, prontinho, pessoal. O fundo agora já está pronto, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, por enquanto, como é que ficou. Depois que eu fizer a pintura, daí eu vou ver se precisa mexer no fundo, se precisa escurecer algumas partes aqui ali onde estará a rosa. Daí, depois é que eu vou ver tudo que falta, né? Mas agora, por enquanto, é isso. Deixa eu abrir mais aqui a imagem pra vocês verem como é que ficou. Ó, daí, por enquanto, ficou assim, como eu falei pra vocês. Depois, se eu achar que precisa escurecer mais ali embaixo, ó, onde tá ali o fundo da mesa, se eu achar que precisa escurecer um pouco mais, tudo isso eu vou ver depois da pintura, tá? Por enquanto, é isso. Então, daí, depois eu vou estar fazendo a pintura, daí a pintura vai ficar pro próximo vídeo, tá? Daí, nesse vídeo, o que que eu ensinei? Como pintar o stencil quando tem esses formatos aqui embaixo, ó, que dê certinho de um lado e de outro, igual como a gente faz as barras de crochê, né? Que no caso fique de um lado o coraçãozinho inteiro, aqui,
e do outro lado também que fique o coraçãozinho inteiro aqui para dar certinho no pano de copa. Daí eu expliquei então como fazer isso, como usar aqui o stencil, ali o fundinho ali da mesa e a parte de trás que é como se fosse a parede ali, aquela parte mais escura, né? Daí então no próximo vídeo eu vou estar ensinando a fazer aquele trabalho ali que é o trabalho número 20 da apostila de riscos, tá? De rosas e flores. Ó, daí é a apostila de riscos, número 1, rosas com flores, tá? Quem adquiriu aqui a apostila, daí vai ser o risco número 20 que eu estou fazendo aqui o vídeo, tá? Essa apostila, ela tem 20 riscos, a apostila é de risco, pessoal, tá? 20 riscos com guia de cores. Daí, todos os trabalhos que eu já pintei, eu envio a foto colorida também, mas ela não é uma apostila com foto colorida. Eu envio para que vocês possam também ter a foto como base, eu acho que fica mais fácil para vocês pintarem. Mas a apostila é de risco, tá? Tanto essa quanto as de lavado. Daí eu gosto sempre de estar fazendo os vídeos aqui, daí quando eu vou pintando, eu vou disponibilizando a foto colorida junto, tá? Certo? Então, nós nos encontramos no próximo vídeo, que vai ser a conclusão ali da pintura de cima, né? Beijos, fiquem com Deus!